seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós iremos falar de um assunto que está ganhando relevância nos dias atuais. Estamos falando de análise de dados, cientista de dados. Fique na sintonia que a gente já começa. Uma linguagem que foi criada em 1989 tem sido cada vez mais utilizada quando se trata de análise de dados. Uma curiosidade aí sobre o nome dessa linguagem é que ela não é derivada das cobras Python, como o pessoal imagina, né? Mas sim aí do seriado Monty Python, devido ao seu criador ser fã do programa de TV da década de 70. Estamos falando de uma coisa bem antiga mesmo aí. A linguagem se tornou uma tendência mundial no mundo de quem desenvolve, sendo tão dinâmica e aplicada em data science, aplicações de internet, de sites, desenvolvimento, jogos, entre outros. Nós até falamos um pouquinho de análise de dados no episódio 3 dessa temporada com o xará deste que nós iremos conversar hoje. Bom, chega de enrolação. Temos aí como convidado Matheus Pavani. Tem como formação professor de física, especialista em data science e nas horas vagas dá aula do mesmo tema. Ele está cursando mestrado em física nuclear pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e pela Unifesp. Ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo em física. Seja muito bem-vindo, Matheus. Valeu, Rogério. Valeu todo mundo que está escutando a gente aí. Agora é um prazerzaço. Tá certo, tá aqui com vocês para poder contribuir um pouquinho com essa disseminação do conhecimento, todo esse veículo de comunicação que se tornou muito importante nos dias de hoje, né? Eu que agradeço aí a disponibilidade, aí a agenda não bateu, o convite estava feito já há um tempo e a gente estava querendo falar já faz um tempo sobre o tema. Exato. Matheus, eu conheço você, mas a galera que tá ouvindo aí não conhece. Você consegue falar um pouquinho aí quem é a pessoa, quem é o profissional, Matheus? Então, para quem está nos ouvindo aí, né, quem que é esse Matheus do lado pessoal e do lado profissional, né? É alguém que é apaixonado pela simplicidade da vida, uma pessoa simples, né? Uma pessoa que tenta ver as situações de uma maneira um pouco mais tranquila, e que tem amor principalmente pelas causas naturais, né? Até aí está o momento pelo qual eu escolhi ser físico, né? Foi através, inclusive, que podemos desmembrar um pouquinho mais para frente sobre um fenômeno natural que, ao estudar na faculdade, me fez enveredar para a física. E graças à física também me fez concluir que a área de tecnologia, mais especificamente o Data Science, é onde eu deveria estar e aonde eu poderia contribuir com o meu conhecimento. Tá certo? Eu sou muito fã de uma frase através de um físico que, para quem é da física aí, é mais do que um velho conhecido, o tal Isaac Newton, que ele diz uma frase assim sensacional que é: se vi mais longe foi porque estava sobre ombros de gigantes. Então, durante toda essa trajetória, eu sei que a gente tem o nosso próprio mérito, mas a gente sabe que como seres sociais, nós seres humanos também temos uma dependência de pessoas que estiveram ao longo da nossa trajetória, e eu também não poderia deixar de citar, né, as pessoas que fizeram parte da minha trajetória para eu poder estar aqui. Mas esse Matheus, do lado pessoal e do profissional, sempre está entrelaçado, é até meio difícil fazer essa dissociação, apesar da gente ter, obviamente, uma postura, talvez, no mercado de trabalho, para determinadas situações, e do nosso lado pessoal a gente desenvolve outros atributos que são necessários para a gente conviver socialmente. Mas seria mais ou menos isso. Esse é o Matheus. Complexo, né? Olhar para as estrelas, beleza, né? Você fala, não, tá lá, é um corpo celeste e tal. Mas começar a querer fazer conta, entender quanto tempo tá refletindo a luz, etc. Pensar nesses detalhes. Cara, é doideira, assim. Mas eu podia te dizer assim, né? Tipo, que tudo começou por causa de uma aurora boreal, meu amigo. É um fenômeno assim que eu tive uma aula lá de eletromagnetismo lá em Física 4, né? Para quem cursa aí engenharia, cursa física, tá ligado no que eu tô falando, né?
Física 4 a gente está estudando lá as equações de Maxwell, daí quando o professor foi trazer um exemplo, né? E ele mostrou assim, não, é por isso que a aurora boreal se forma. Naquele momento, na minha vida, né, eu estava em dúvida se eu ia para matemática ou se eu ia para física. Ali foi onde bateu o martelo, eu falei, não, eu vou para física, sensacional. Porque até então, né, a gente tem uma visão de física daquela situação que é uma parte muito matemática, né? Você não vê muita aplicação prática, você não consegue dissociar muito bem as coisas. Então eu poderia dizer que naquele momento, quando eu vi que as equações elas poderiam me gerar resultados, eu poderia ver o mundo diferente ao meu redor. Isso foi sensacional, foi uma quebra de paradigma muito grande, né? Daí eu saí daquela posição de aluno, né, bitolado desde a época da escola, que estava com uma visão muito limitada e passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, e foi a partir desse momento que eu também tentei trazer um pouco nesse papel, tanto para o meu lado profissional, né, da parte do mercado de trabalho, enquanto data science, por exemplo, mas também nas minhas aulas enquanto professor, né, porque eu acho que assim como eu tive essa questão da quebra do paradigma, eu acho interessante poder passar isso adiante, né? Se um dia alguém conseguiu me inspirar, por que não dar essa oportunidade também para tantas outras pessoas que coexistem comigo nesse momento, né? Então é uma coisa assim, é doido de se imaginar, mas esse é o motivo pelo qual, por exemplo, eu acabei escolhendo. Óbvio que tem, vai muito além também, né? Outras coisas que eu acabei encontrando no meio do caminho, mas aí foi o chute, né? Inicial, foi o start, né? Aquele primeira faísca, né? Que acendeu, assim. Bacana. Tava aqui refletindo um pouco. O segundo episódio, não, segundo ou terceiro, não me recordo, da primeira temporada, eu gravei com um professor que fala de política, né? De geopolítica, um pouquinho. Cara, assim, Uhum. primeiro parabéns pra você, porque ser professor Obrigado. no país, né? Onde essa profissão não é reconhecida, né? Se a gente fosse comparar com o Japão, né? Onde o imperador saúda os professores É, que foram as pessoas e tal, né? venero. Aqui não, aqui você toma cacetete, bolachada nas costas se for pra reclamar ainda, né? Então, Ah, para não dizer que no mínimo, é, eu, né? Mas aqui também a gente carrega também uma questão cultural, né? Uma questão assim que a gente carrega de cultura desde o período de a gente conhece como descoberta, mas na verdade é a colonização forçada aqui no país, né? Então a gente já traz uma tradição um pouco complicada desde esse tempo para cá, né? E realmente a posição nunca foi valorizada. Teve algum momento que, se você perguntar até para algumas pessoas mais velhas, vai falar, não, tinha um respeito, mas na verdade eu acho que ali não era nenhuma questão de respeito e sim medo, né? Porque se você perguntar, né, para pai, avô e etc., nosso aí vai falar de como é que funcionava, né? Se da você não palmatória, né? andasse na linha. Palmatória. Eu acho que era uma questão mais de medo do que um respeito, né? O pessoal acredita que sim, mas é muito complicado nesse Não, sentido. mas parabéns porque eu sei que não é fácil, não. Matheus, a gente olhando um pouco o seu perfil profissional, a gente vê que você teve Uhum. passagens, cara, por diversas áreas. Seja técnico de eletrônica, professor de matemática, como você mesmo colocou aí, que você estava fazendo o direcionamento entre matemática e física, desenvolvedor de IoT, né, que é a famosa internet das coisas, suporte em tecnologia e agora você está atuando com data science. A pergunta que fica é como foi essa jornada até você falar, cara, quero ser um cientista de dados? Cara, essa daí é uma pergunta bem interessante, né? Porque durante essa trajetória, vamos dizer assim, vai desde quando eu acabei o que a gente chama de ciclo básico da escola, né? O ensino médio, eu tive N ideias, assim, né? Então, para chegar no cientista. Uma coisa era fato. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria seguir uma posição de exatas, né? E naquele momento eu já estava para acabar um curso técnico eletrônico. Então, antes de escolher a física propriamente dita, eu fiz um ano de engenharia eletrônica, porque eu achava ali, fiz um técnico eletrônica, tal, vou para uma engenharia, né? Porque eu sou daquela tradição que a família só enxerga que profissão de verdade é três: ou é advogado, ou é engenheiro, ou é médico, né? O resto parece que não existia muito. Então eu fui muito nessa coisa, não, engenheiro, tal, e fui. Só que a engenharia ela não me chamou a atenção.
eu respeito os profissionais, tenho amigos, e quase saiu aquele... tem até uns amigos que são engenheiros, né? Não desmerece mas, não, que mas eu tô não. Mas eu respeito... Não desmerece não que eu tô negociando pra falar com engenheiro. Aí senão eu vou fazer, Não é, não? conflito aqui, ó. Falaram mal aí. Não, mas eu respeito bastante a engenharia porque tem as suas particularidades e basicamente não casou, só simplesmente não casou, né? E, e até então aí eu fiz a transferência, entrei na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, onde eu me formei, aonde tinha a possibilidade, licenciatura, certo? Licenciatura em ciência, só que... Porque muita gente pergunta assim, você tá em Data Science, né? Tá fazendo mestrado no ITA, você fez bacharelado em Física? Não, para deixar muito bem claro, eu sou licenciado em Física, com muito orgulho, né? Que foi a licenciatura que me motivou a resolver muitas situações em relação a esse direcionamento do mercado de trabalho. E por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou licenciado. Mas nesse caso específico, eu estava muito em dúvida quando eu entrei na Unifesp se eu ia para matemática ou física. Mas por uma questão de ter facilidade com a coisa. Não tanto assim pelo amor à profissão ainda, né? Eu não tinha essa coisa da chama acesa, né? E lá eram 2 anos de ciclo básico, onde química, biologia, matemática e física faziam as mesmas disciplinas. A partir do 3º ano você ia, né? E como eu citei, quando eu cheguei no último ano do ciclo básico, eu tive física 4. E quando a gente está estudando a matéria de eletromagnetismo, é uma matéria cansativa, é uma matemática muito pesada. E a gente sempre vê os mesmos. Você perguntar para um engenheiro, perguntar para um físico, ou para alguém que tem essa disciplina, um químico, por exemplo, pô, a gente tá cansado, né, de fazer aqueles mesmos exemplos, a bobina do fio infinito, né, aquelas coisas até difíceis de você conceber na sua cabeça, um dinossauro que atravessa o estacionamento, né, sempre umas brisas meio esquisitas que não faz muito parte da sua realidade. Só que aí esse professor, ele trouxe um exemplo muito legal, que é como é que a aurora boreal se forma e por que se forma nos polos, né? Por que seria no Polo Norte e Polo Sul, assim, né? Porque determinados cantos do planeta e não tem aurora boreal no mundo inteiro, por exemplo, né? E é lá, ele explicando um pouquinho da emissão das ondas eletromagnéticas do Sol, que interage com o campo magnético da Terra, enfim. Só que quando eu vi aquilo ali, cara, achei sensacional, porque foi a primeira vez na minha vida, depois de ter passado por escola, engenharia, 1 ano de engenharia, os 2 primeiros anos de faculdade tinha sido a primeira vez que eu olhei para uma equação e falei, cara, isso faz sentido. Eu consigo ler a equação e entender o porquê que eu estou usando aquele número, o porquê que eu estou usando aquela constante, o que isso quer dizer. Então foi um dia que eu lembro nitidamente, porque eu voltei para casa, que eu estava com a dúvida, eu falei, não, eu vou para física. E não me arrependo. E com a física acabei aprendendo programação, né, o Python, propriamente dito, que é o que eu uso no meu dia a dia, por exemplo, e que me deu subsídio. Só que eu comecei a minha trajetória do mercado de trabalho como licenciado, então dando aulas de física, certo? Só que quando a gente sai da graduação, né, a gente tem aquela perspectiva de tipo, nossa, né, para o licenciado, vou mudar o mundo com a educação, nós vamos lá, tal, vou fazer acontecer, só vou dar aula a minha vida inteira. Não deu certo com o outro, mas para mim vai dar certo, né? Então a gente sempre tem esse ímpeto, né? E assim, eu sou casado e minha esposa também é professora, né? E inclusive eu devo essa mudança diária, inclusive para o Data Science, essa parte de tecnologia, a ela. Porque quando eu a conheci, a gente dava aula na mesma escola, certo? E depois que a gente ficou junto, que a gente começou a morar junto, ela falou assim, bicho, dar aula não é muito futuro não é para frente e tal. Pô, seria interessante com você, eu tinha acabado de ser aprovado no mestrado, né, em 2019. Pô, tentar investir em outra coisa, porque realmente vai ser muito complicado. E, inclusive, eu entrei na área de tecnologia na parte de DevOps, né, em Python, porque eu conhecia a linguagem, aí, por intermédio da minha esposa, a gente tinha alguns colegas, né, e um trabalhava numa empresa, numa multinacional, e me chamou, falou, você conhece Python, você não quer entrar? Eu te indico tal? Então vamos lá, vamos para o desafio. Era uma coisa mais envolvimento, infraestrutura,
utilizar o Python ali em integração com Docker para containerização, com orquestração em Kubernetes, utilizar algumas automações com SaltStack, Zabbix, Jenkins. E foi um momento onde eu fiquei pouco tempo, na realidade, nessa empresa, né? Fiquei 6 meses. E depois, e nesse meio tempo, né, fazendo mestrado, continuando estudando programação. E nesse meio tempo também eu descobri o seguinte: putz, eu gosto de programação, mas não sei se o que eu estou fazendo em desenvolvimento é legal. Será que tem alguma maneira de eu unir matemática, física, assim, com programação? Né? Alguma profissão que faça isso? E pesquisa, descobri o Data Science. Olha só, né? Conheço matemática, conheço um pouco de Python, preciso aprofundar. E nesse tempo fui estudando. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei ainda um período aí até entrar na Trellix, né? Uns 2 meses sem ingressar em trabalho nenhum, né? E depois acabei entrando no banco, na área de suporte a sistemas, né? Onde eu atuei mais com a parte de ajuda ali num processo de Python mais para automação de RPAs, utilizar o Python para não era um Data Science propriamente dito, certo? Só que você até comentou aí, né? Até um período que eu não comentei, que é que eu passei pelo IoT também, certo? Só que é um momento que foi muito curto e eu não utilizava Python, né? Foi um tempo que, inclusive, foi na virada antes dessa chamada desse nosso colega para eu trabalhar com ele. Eu fui fazendo uns trabalhos para um local que eu já tinha trabalhado com eletrônica antes. Aí eu tinha um conhecimento prévio ali de C++, um C, que é uma linguagem que a gente utiliza em automação para a parte de controle de placas como Arduino, né, o Raspberry Pi, esse tipo de coisa. E eu comecei a fazer uns projetinhos de automação residencial para controle de iluminação, né? Então, utilizar o Wi-Fi para controlar, por exemplo, tomada, interruptor, né? Não sei como é que tocou o projeto, mas para frente eu acho que eles colocaram outra pessoa lá que acabou tocando o projeto. Mas eles enfim, colocaram, né? Provavelmente, eu vou até pôr no mudo aqui para não atrapalhar, né? Colocaram a Alexa, né? Colocaram a Alexa, né? Muito mais fácil do que eu desenvolvendo. Já tem ali, paga um valor, ela faz tudo, né? Mas a ideia inicial era controle por Alexa também, integrar. Dá um exemplo aí falando brincando, mas você tem vários, tem o Google, tem a Alexa, tem etc e tal, mas o que você estava fazendo era mais braçal mesmo, né? Porque você não tinha isso ainda tão de fácil acesso. Não, né? Não era uma coisa assim que, tipo, eu tenho um problema e, putz, eu vou ter que desenvolver uma arquitetura. Porque até então não adiantava criar algo novo se você já tem umas coisas muito bem formatadas, que é uma coisa que eu sempre falo, tá, Rogério? Não adianta reinventar a roda. Bom, se você tem algo que funciona, dá certo, cara, não perca tempo, né? Às vezes a gente desmembra muito o tempo, que é só você usar algo que está ali. Se no futuro surgir a oportunidade de você melhorar, que você acha que é viável, ok. Mas naquele momento não era, né? Tanto que hoje, por exemplo, C++, eu nem uso, né? E, tipo, assim, você perguntar até, como é que monta uma função em C++? Não lembro direito mais, né? Que são linguagens que eu nem utilizo. Assim como outras linguagens, quando você aprende física, você aprende o tal do Fortran e tal, que o pessoal até usa, mas eu mesmo, como não uso no dia a dia, é muito complicado. E nessa de estudar o Data Science, quando eu entrei no banco, faltava uma skill que eu não tinha ainda, quando eu entrei no banco, que foi no banco que eu aprendi. Banco de dados, SQL. Porque para você ser um cientista de dados, você tem que saber programar, obviamente, em Python ali. Você tem que saber uma matemática estatística num nível mediano para avançado, dependendo do que você vai trabalhar. Mas banco de dados você precisa. É natural, porque hoje você não guarda mais nada em planilha, né? Muito raro, ou utilizar o que se utilizava antes, que era o Access, né? Para algumas coisas. Não se usa mais, né? Graças a essas ferramentas que a gente tem hoje disponíveis. Só que então acabei desenvolvendo o banco de dados e aprimorando. E nisso meu conhecimento de Python já tinha avançado muito e tal. E cada vez mais eu comecei a me apaixonar, né?
Então, assim, a quebra para eu chegar em Data Science, né, como eu falei, aonde é que começa? E eu gosto muito de enfatizar isso, que foi minha esposa falando assim, meu, professor, será? Tipo, não abandona a ideia de dar aula, não precisa abandonar, certo? Mas será que é só isso mesmo? Certo? Então foi um incentivador muito grande. Por isso que eu falo que, assim, a gente nunca é só, né? Se vir mais longe, foi porque ele estava sobre ombros gigantes. Então, cada pessoa tem um papel fundamental. E a minha esposa, eu nem preciso dizer que ela é uma parceiraça minha no dia a dia aí, sempre tá comigo, né? Até pergunta coisas do meu dia a dia, do mercado de trabalho e tudo mais. Só que, cara, o Data Science foi uma escolha quase que natural, né? Conhecendo um pouco de tecnologia, conhecendo um pouco de matemática, entendendo um pouco sobre regra de negócio, a gente consegue entrar, certo? E a partir daí, depois que eu me inseri e fui aprendendo, aí outras coisas surgiram naturalmente. Que aí foi essa parte da aula. Eu tinha abandonado a escola lá, de lecionar para ensino médio, fundamental, já não dava mais aula. Só que aí começou a surgir as primeiras oportunidades, né? Ah, você não quer gravar uma aula tal sobre Python, sobre álgebra linear, cálculo? Ah, vamos lá, né? Tanto que a FIAP, se você olhar no meu LinkedIn, hoje eu sou professor de MBA do Data Science deles, tanto do online quanto do presencial. Só que tudo começou com: ah, você não quer fazer um trabalho freela aqui? Não quer gravar umas aulas para nós? Estamos assim e tal. Então foi tudo surgindo muito natural. E muito se engana que foi uma indicação de uma empresa. Foi uma aluna minha de concurso público lá atrás, que aí me fez a indicação e tudo, né? Porque hoje, além de trabalhar numa empresa do ramo do varejo, eu também sou professor de MBA, né? E também dou aula de Data Science e Python numa escola aqui em São Paulo, que é a Let's Code, certo? Então, hoje eu posso dizer que eu estou num ponto da minha carreira, inclusive, que eu me sinto muito feliz, porque além de estar trabalhando com Data Science, estou contribuindo com o ensino dessa possibilidade de trabalho, que tem crescido muito, né? Porque a área de dados ela acabou se tornando muito importante para as empresas. Tanto que quando eu saí da Travelex, do banco, para ir para a área de varejo, já estava sendo construída a área de dados, né? Com Data Science, com engenharia de dados, incorporando analytics, né? O BI, etc. Então, assim, o mundo é dado, cara. O mundo é dado. Então, basicamente, esses foram os meus percalços para eu chegar na profissão cientista de dados. Óbvio que cada pessoa vai ter. Tem gente que fala assim: ah, não, soube desde o princípio. No meu caso, não foi assim, não foi desde o princípio. Eu decidi várias coisas ao longo do caminho, que foi ali meio que se ajeitando, afunilou e falou: cientista de dados, né? E hoje eu estou aí como cientista de dados e também professor, né? Então, essa é mais ou menos a história aí pelo qual aonde eu cheguei. Muitos hoje. vão dizer que foi sorte. Olhando agora, né? Muitos vão dizer que foi sorte. Realmente. Ninguém olha, né? Aqueles momentos que, tipo assim, ah, não tinha dinheiro pro busão, vou a pé, né? As cachaças, né? As Esses tipos cachaças de todo mundo coisa. vê, os capotes. As cachaças todo mundo vê, realmente. Eu sabia de uma parte da sua história, né? E você foi contando aqui, eu falei, putz, você vê que tem muita garra e determinação. Eu primeiro vou te dar o parabéns aí que eu não sabia do MBA, eu vi que você estava fazendo algumas aulas, etc, na FIAP, então bacana, muito bom isso daí. Pra mim, você estava falando, vem muito assim, a área de fato de dados, cientista de dados, tá em ascensão. Uma outra área que eu vejo que tá crescendo pra caramba, ainda mais aí com, seja metaverso, né, que já existia no passado, né, se a gente for pensar, é que agora o Facebook mudou o nome para tentar dizer que ele que criou o Meta, mas já tava tal. A parte de compliance, parte regulatória, criptomoedas, Muito eu acho que são as forte. duas áreas, acho que acho que sim, invariavelmente essas duas áreas estando alinhadas, elas vão ter a necessidade de muitos profissionais, né? Nossa, sem E olhando para o dúvida. Brasil, não só varejo, na parte de fraudes, análise, etc. Porque assim, o pessoal fala, por que eu vou querer um cientista de dados, né? Ah, é para saber o que eu vou indicar para o Rogério ou para o Matheus comprar? Também. Mas eu preciso saber também qual é o comportamento. Será que é o Rogério? Será que de fato é o Rogério ou é uma pessoa fraudando o dado?
Enfim, tem N controles, tem N possibilidades, né? Então, o quanto eu preciso plantar, o quanto eu preciso colher. Cara, assim, é uma infinidade, né? Então, quando a gente fala de análise de dados. Você já falou que tá dando aulas, né? Baseado aí também na parte de Python. E aí a pergunta que fica, cara, eu sei que eu estudei um pouquinho, mas muito básico, li por cima. Mas quais são os desafios pra você fazer para lecionar? Porque eu entendo que MBA é uma coisa um pouco mais direcionada, mas quais são esses desafios para você lecionar essa análise de dados aí? Desafios. Essa daí é uma pergunta interessante, né? Acho que em qualquer coisa, desde quando eu lecionava matemática, né? Matemática, física, química, né? Que eu acabo ainda lecionando um pouquinho hoje por causa da ciência de dados. É até difícil enumerar assim desafios, cara, mas eu acho que a maioria é o seguinte: para a gente explicar o que é a profissão do cientista de dados, ou explicar por que o Python, né, faz parte desse negócio, porque muito se engana que a maioria dos meus alunos é gente que trabalha em dado. Porque houve uma onda migratória de gente de outras áreas para tecnologia gigantesca. Eu tenho aluno advogado, eu já dei aula para gente da área médica, certo? Que é aluno, gente que trabalha com vendas, então é uma galera. Então eu acho que, assim, o maior desafio não é ensinar programação para o cara, não é ensinar a matemática do zero para o cara, mas é você explicar a cultura do dado, certo? Porque assim, muita gente cai nessa aventura de tipo, vou escolher a área do dado, mas pensa no monetário, né? Porque assim, é chato até de falar, mas você entra no YouTube, pelo menos para mim, explode muita propaganda de não sei o que, curso de não sei o que lá, blá blá blá, salário de no mínimo tanto, né? Vejo isso no LinkedIn também. Só que, cara, eu falo assim, beleza, realmente são áreas que você tem uma faixa de salário interessante em relação a outras. Só que, bicho, não é por aí, né? Porque é a mesma coisa, outra área que paga muito bem, por exemplo, é cybersecurity, né? A gente falava segurança da informação, mas mudou um pouco, né? É uma área boa, também paga muito bem, mas, bicho, eu não tenho nem 10, 5% das skills que precisa. Porque a área de segurança da informação, junto, que nem você falou aí do compliance do regulatório, bicho, junto essas duas áreas, sai uma complexidade, é um mundo. É muito complicado. E você explicar uma coisa para o seu aluno de Python ali, do Data Science, o que é uma cultura data-driven? Né? Tipo, já que você ingressou nessa área, cara, entenda a cultura. Vamos lá. Você sabe o que é a cultura do dado? Por que ela é importante? Por que seu trabalho impacta tanta gente? E aqui eu trago até uma diferença, né? Porque quando a gente entra na área de dados, aqui a gente tem que segmentar algumas coisas, né? Tem algumas empresas que não segmentam, mas tem a questão das partições, né? O que é a engenharia do dado, o que é a ciência do dado e o que é o analytics, né? Porque antes a gente chamava de BI, tudo era o grande BI. Só que hoje, com o desenvolvimento da área, você tem segmentações. Então, às vezes, a pessoa se identifica mais com a área do dado como engenheiro do dado. O cara que vai preparar o dado, vai ser responsável por cuidar de um data warehouse, um data lake, né? Que vai trazer um dado confiável. Aí você tem o cientista de dados que vai pegar aquele dado confiável, vai utilizar uma métrica matemática junto com a regra de negócio, muito bem formatada, para gerar números, resultados. E o Analytics vai pegar aqueles valores e gerar pontos interessantes que a gente chama de insights visuais, num Power BI, num ClickSense, num ClickView, ou nas próprias ferramentas de programação. O Python pode utilizar ali um Matplotlib, um Seaborn, né? Depende da empresa e qual ferramenta oficial da empresa também está utilizando ali, né? Só que a gente tem que trazer essas diferenças, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou para Data Science, mas às vezes o cara não curte tanto ali, tipo, vou criar um modelo, vou mexer com modelos, né? Às vezes o cara gosta da parte da engenharia do dado. Não, vou pegar o dado, vou lapidar o dado e vou entregar um dado de qualidade. Ou o cara se identifica mais em pegar números e gerar insights visuais, né? Então, acho que os maiores desafios que eu posso dizer é uma pessoa que entra na área para fazer um curso, por exemplo, de programação, não sabe muito bem exatamente o que está ali, e a gente acaba trazendo isso daí, tá?
E eu acho que eu posso enumerar como o principal case, porque de resto, cara, a programação é o que eu brinco com os meus alunos. Ah, não, programar não é difícil, cara, é lógica. Né? E eu provo para eles que programação é lógica. Óbvio que tem outros conteúdos que a gente tem que abordar um pouco mais, né? Mas no caso do Python, é assim, tem a sua dificuldade. Por exemplo, se alguém nunca viu uma lógica proposicional, alguma coisa da vida, óbvio que tem a sua barreira, certo? Ao passo que você pega alguém ali que já sabe uma linguagem de programação, vamos supor, o cara programa em C Sharp. O cara ele não vai ter tantas dificuldades no início, porque o início da programação é quase igual para tudo, né? Na loja de programação, orientação a objeto e tal. Mas eu acho que enquanto professor o maior desafio é a gente quebrar esse paradigma, né? Porque não querendo falar de uma maneira um pouco áspera, mas eu vou dar um exemplo meu, tá certo? Eu quando comecei a dar aula, eu não me preocupava muito com tanto assim com a pessoa que estava na minha frente, né? Eu queria vomitar conteúdo e tal, e tipo, queria pôr todo aquele meu conhecimento de faculdade, né, moça? Mas não é assim que funciona. Você tem que entender. Então, eu acho que o maior desafio é você entender o público que você está falando. E você tem que direcionar muito bem, tá certo? Eu não posso chegar na primeira aula de Python e Data Science falando de redes neurais convolucionais com o cara, senão eu faço ele desistir na hora. Que é uma matéria difícil que precisa de uma série de pré-requisitos. Então, o começo é você mostrar para o cara, essa área que você está aqui, certo? Por que ela é bonita? Por que ela é essencial? Qual que é o papel fundamental numa empresa? Por que seu papel é muito importante, né? Então eu acho que mais do que conteúdos técnicos é essa conscientização de uma cultura, tá? Então eu acho que todos esses pontos são desafios, mas se eu pudesse fazer uma escala, do maior desafio é você quebrar esse paradigma do aluno que às vezes vem com uma ideia de salário, ou às vezes vem com uma ideia não muito bem estabelecida, às vezes nem salário, mas chega lá porque também não aguenta mais a profissão que tá, quer trocar, enfim. É uma série de fatores, mas eu acho que o principal é esse. É esse desafio que a gente tem uma cultura muito enraizada no financeiro e não se preocupa muito com esse lado do o que eu estou fazendo de fato com a minha profissão. Tá certo? Porque eu acho que teve tempos na história da humanidade que a gente seguiu o fluxo e a gente precisa trabalhar, não estou falando que tipo tudo você precisa ser feito por amor, mas eu acho que a gente tem que ter uma consciência também financeira e também do seu papel enquanto profissional, né, ao fazer uma escolha. Porque se a gente escolhe um lado só, se a gente pende para um lado, a gente acaba vendo que com o passar do tempo o outro fica muito prejudicado. Então seria mais ou menos nessa linha. Você estava falando aí, cara, eu tava pensando um pouco. Você falou de questão de salários, etc. Lembro que a minha mãe falou assim, né? Você vai estudar datilografia. Cara, profissão. Falou, você vai trabalhar no escritório, você não vai ser chão de fábrica. E isso ela falou pra mim, cara, eu tinha 13 para 14 anos. Eu tava falando aí, cara, em 1994. Onde era uma realidade. Cara, você tem que fazer conta. Datilografar é saber digitar na máquina. Não, amigão. Hoje você tem um computador que sabe fazer uma tabela, que te dá espaçamento e tal. Na época você tinha que fazer um monte de conta. Tem a matemática associada, tem os cálculos, né? Tinha tudo e você não tinha branquinho, né? Então hoje, algumas crianças, alguns jovens, vamos dizer assim, né? Vem uma máquina e falam, nossa, esse computador já imprime na hora. Pode crer. Então já, na verdade, é o tiozinho do computador, né? Então quando você fala do efeito manada, ele acontece não apenas, acho que para as profissões mais bem remuneradas, mas vai um pouco do que você já também colocou, né? Do drive dos pais. Você tem que Exato. ser. Eu pergunto, né? Para as minhas meninas aqui, o que elas querem ser quando crescer. E a mais nova fala que ela quer ser uma cavalgadora, que é como se fosse aquela que, sabe, que faz hipismo? É uma cavalgadora, veterinária, dançarina. Então, assim, tem várias coisas. E o fato é, quando você sai da faculdade, como você bem colocou,
você não sabe o que você quer ser. Porque vão existir profissões que a gente nem imagina, e assim como vão deixar de existir Outras as muitas. que a gente conhece. Exatamente. Você falou da segmentação, né? Dentro da parte de dados. Cara, olhando para a parte de web, né? Ah, você tinha um webmaster. Pô, o mercado aqui, né? O Collor fez muita sacanagem com o Brasil, né? Congelou a poupança, tal, etc. Mas ele abriu um mercado em 94. Então a gente não tinha computador, a gente ia atrasado, né? Mas a gente está tentando correr atrás. Mas você era o webmaster, você era o cara que fazia a programação, o visual, cuidava de você fazer tudo. Cara, é o que você falou. Você falou de DevOps. Hoje você programa, você coda, você é o cara responsável por verificar a aplicação, pôr para rodar, fazer lá o Git, etc. Então você tem segmentações. Tem o cara de front, o cara de back, o cara de dados, o cara do banco, o cara que cuida de segurança. Cara, mudou muito e vai continuar mudando. Então você talvez vai ter um cara que seja o revisor do revisor do revisor. Sei lá, você vai ter tipo N níveis até chegar, né? Você ficou falando, cara, fica viajando aqui por tudo que eu já passei até hoje na vida. Matheus, a última pergunta aqui dentro da linha, depois a gente vai aqui pro quebra-gelo, tá fazendo uma virada aqui no nosso tema. Em linhas gerais, você até brincou, tem um aluno que tá fazendo medicina. A área de saúde precisa de muito dados, cara, diagnóstico, etc. Aliás, salvo engano, acho que é uma das áreas que mais produz dados. Porque aquelas maquinonas lá de tomografia, caramba, 4 tonelada e tonelada de informação. E eu vou te dizer, é uma área que tem gente que tem muito medo, porque as inteligências artificiais atuais, elas conseguem uma precisão no diagnóstico muito maior que um ser humano. Então, porque a base de dados, como você falou, é muito rica. Então, tipo assim, e a máquina não tem, é uma decisão racional, não pelo emocional, né? Então você tem aquela coisa dela ter uma acurácia muito maior que um ser humano, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala isso, a pessoa que tiver ouvido a gente fala, pô, meu irmão, tô no 5º ano de medicina, será que é isso mesmo que eu vou fazer se a máquina... Não é assim que funciona, né? Desculpa te cortar, só aproveitando, vou falar assim, esse cara que tá no 5º ano tem que lembrar o seguinte, que há 20 anos atrás, você tinha que fazer um raio-x, esperar 10, 15 dias pro cara ver. Hoje o cara faz um raio-x, a tecnologia tá aí, os dados estão aí, o cara vê daqui a 5 minutos na tela dele, né? Então, assim, tem o lado que você tá colocando de melhorar a eficiência para ajudar no diagnóstico, que nem o IBM Watson, né? Que tá aí para fazer esse trabalho. Mas tem outras coisas. Ninguém tá dizendo que vai ser um robô. Exatamente. Assim, e outra, a máquina precisa ser operada por alguém, né? Exato. Então alguém tem que ter alguém de conhecimento. Exatamente. Alguém que treine ela. Eu tava vendo, acho que umas notícias um tempo atrás, que acho que nos Estados Unidos estão usando para a inteligência, inclusive, para fazer na parte jurídica, né? De dar parecer se o cara é ou se não é. Cara, assim, não dá pra confiar, né? Vamos pegar a Microsoft que treinou o bot lá, que ele ficou totalmente nazista com as pessoas falando tranqueira pra ele. Tanto que eles tiraram, né? Mas depende do ser humano. Sim. Eu posso te dar água, eu posso te dar cachaça. Você vai tomar o que você quiser. É que, cara, é muito complexo. Porque o nosso método de racionalização não tem como comparar com uma máquina. Porque tem uma coisa que eu até explico para os meus alunos, que é o seguinte. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, o que é um cachorro? Provavelmente, né? Então você vai falar assim, um cachorro anda, ele é um quadrúpede, certo? Ele vai andar sobre 4 patas, beleza? Você me trouxe essa característica. Daí vem a pergunta, então esse gato aqui é um cachorro? Pela lógica? Aí você não, né? Tem um outro aspecto diferente, sei lá, a orelha caída, sei lá, daí você pensa assim, bom, tem a orelha caída, mas... É um burro? Será que... É um burrinho? Um burrinho é um cachorro? Então é muito complexo. Só que a gente, de ver, né, pela toda a complexidade do cérebro, você olha para um cachorro, você sabe o que é um cachorro. Agora, se você chegar para uma máquina, máquina, para ele dizer o que é um cachorro, você tem que dar muita informação, é muita imagem, né? Por isso que a gente chama de redes neurais em Deep Learning, porque ele imita o processo de transferência de informação dos nossos neurônios. Imita, né? Tá muito longe de chegar no que é o nosso cérebro, né?
Mas assim, por isso que a gente chama de redes neurais. É a tentativa. Eu vi um vídeo, agora não me recordo exatamente de onde foi, não sei se foi do TED, etc., que o cara falava bem isso. A gente não tem que se preocupar porque nunca vai chegar na mesma potência que a gente tem. Pode evoluir a tecnologia, etc., mas ninguém vai conseguir replicar. Mas, voltando aqui para a pergunta, é que é complicado. Você falou da área da saúde, tem advogado, né, tem etc. Em linhas gerais, assim, quais seriam os pré-requisitos para alguém, independente da área, tá? Não tô falando um cara de TI, porque às vezes é mais fácil. Mas quais são os pré-requisitos para o cara chegar e começar a aprender Data Science? Data Science? Cara, acho que o principal é ter muita força de vontade pro novo, né? Porque eu vou desmentir um mito aí. Putz, para eu ir para Data Science preciso ser muito bom em matemática? Não. Você pode aprender isso ao longo do processo, né? Mas eu acho que um pré-requisito legal é você, por exemplo, o ideal, o mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? Você ter uma noção de programação, tá certo? Banco de dados nem precisa, você pode aprender ao longo do caminho, né? Porque normalmente a maioria das pessoas não sabe o que é um banco de dados, né? Então, assim, ter uma noção de programação, ter uma noção da matemática básica, né, para poder iniciar. Mas eu acho que todos são atributos que você pode aprender ao longo do caminho. E não existe necessariamente uma ordem pelo qual você começa, tá legal? Mas minha dica, de fato, quer começar a aprender Data Science? Começa pela programação, tá certo? Porque as outras coisas tem que desenrolar a partir desse momento. Porque, como é que eu construo um modelo no Python? Bom, mas para você construir um modelo no Python, você tem que saber Python, tá certo? E você tem que saber um pouco de matemática. Então é assim, é Python, matemática, dá até para estudar concomitantemente, certo? Dependendo do ritmo de estudo que você está fazendo ali, certo? Vamos supor que você é uma pessoa dedicada ali na semana, né, estudar o período da noite, você fala assim, segunda, quarta e sexta vou dar uma olhadinha no Python, de terça e quinta ali na matemática e tal, você divide mais ou menos, né? Mas a matemática principal dos modelos é a estatística, né? Então você tem que conhecer um pouco ali de estatística e ela vai além daquela estatística da escola, não é média, mediana e moda. É importante você saber essas inferências estatísticas, mas aí a gente está falando de regressões, de curvas gaussianas, que é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Porque primeiro você tem que conhecer as suas ferramentas para poder aplicar. Então, assim, o cara que vai começa ali com Python, aprendendo a lógica, tal, manipular, pegar uma intimidade com a linguagem, né? Tem muito cientista que não necessariamente usa só o Python. Eles migram para o R, por exemplo. Eu tenho colegas que vão para a linguagem R ali. Aí vai do gosto. Tem gente que programa em Julia, em Scala, em Java. Depende. Né? O Python, vamos dizer assim, ele é o hype, né, do momento aí. Daí foi aonde eu me senti mais confortável. Mas aí também a pessoa vai ter que direcionar para ver o seguinte, né? Também tem que pensar o seguinte, Rogério, a linguagem de programação que eu escolhi, como é que é a comunidade dela no mundo? Isso é muito importante, cara. Porque programador que nunca entrou num Stack Overflow para ver dúvida, cientista de dado que nunca entrou num Kaggle, é mentira, cara. A gente precisa. Porque muito provavelmente a sua dúvida, alguém do outro lado do planeta teve, resolveu e publicou isso em algum lugar. Com uma solução elegante, surgiu outras depois. Então é até uma coisa que a pessoa pode ficar até sossegada. Muitos dos problemas não nasceu originalmente com você, né? Veio com alguém possivelmente já resolveu essa parada aí. Então acho que para o cara começar ali na linguagem que ele quer, certo? Entender muito bem a base da linguagem que ele quer e ir estudando matemática enquanto isso. As outras coisas, banco de dados, modelo de machine learning, deep learning, isso vem com o tempo, tá? Então vamos... O básico bem feito, sensacional. O resto a pessoa vai adquirindo ao longo do caminho. Eu só ia complementar na SQL aí, e aí é uma piadoca, mas muita gente já vivenciou. Quando for estudar aí o SQL aí, por favor, delete somewhere nunca,
E update sem UR também Não, não. pelo amor de Deus, update sem UR é justa causa, hein, galera? Vocês estão ouvindo aí, vai fazer update sem cláusula UR aí, você você vai passar no RH, com certeza. Tem que tomar muito Se cuidado. tiver backup, ok, né? Se for em produção, aí você derruba. A gente Não, tá aí falando o já seguinte, era. só para quem não entende o que a gente tá falando, né? Para sair um pouco do tecnês, é como se você Uhum, falasse assim: meu banco de dados é minha família, são 4 pessoas: Maria, João, Joelieta e Mariana. Você fala assim: eu quero trocar o nome da Maria porque ela casou, a minha filha casou, vai ser Mariana Silva. Aí você vai lá e uhum, fala: vamos atualizar o nome para Mariana Silva. E você não fala que você quer atualizar só o da Mariana. Aí você vai colocar todo mundo como Mariana Silva no banco. exato. É isso que vai acontecer. Mas vamos aqui, só para deixar registrado, já que a gente está num momento aqui mais leve, uma colega nossa, em um café, muito tempo atrás aí, não estava prestando atenção no que a gente estava falando. E aí a gente foi validar com ela se ela tinha prestado atenção. Ela falou, não, prestei atenção sim, né? E aí surgiu a seguinte expressão pela validação, né? Constatação dessa pessoa, né? Que quem estuda física é uma pessoa física. E quem estuda direito é jurídica. A gente não vai falar o nome aqui. Ai, mas foi sensacional esse dia. É porque a gente tava falando, pô, vou conversar aqui com o Matheus, vamos gravar tal, né? E ele, pô, dá aula tal, de física, não sei o que. Não, então é uma pessoa física, né? Então quem estuda direito é pessoa jurídica, né? Então, a gente deu muita risada aquele dia. Foi muito bom. Matheus, aproveitando aqui, estamos Uhum, chegando aqui nessa parte que é a parte mais curiosa, que é o que vai uhum, estampar a vitrine desse episódio aqui. Eu sempre fazia, cara, uma comparação. Eu tinha que ficar estudando o perfil das pessoas, tal, na elaboração de pauta, para comparar a jornada, seja pessoal ou profissional, com algum desenho ou personagem. Cara, é muito complexo porque às vezes você pode tipar e a pessoa não gostar. Nessa temporada, eu tô invertendo a uhum, pergunta. Então, assim, com uhum. quem o Matheus acha que se parece, seja um personagem ou desenho? Cuidado que você vai falar, porque vai estampar a vitrine e Tranquilo, o pessoal vai entender. vai entender. Ah, com quem eu me pareço? Tá, vamos lá. Eu, como um grande amante dos animes, né, do mundo das animações japonesas aí, cara, tem um anime que eu gosto muito que é o anime Naruto, né? Muitas pessoas devem ter assistido, devem gostar, né? E, tipo assim, fora a história do personagem que é o Naruto, que é esse que é o loirinho e etc., o que estampa o nome do anime, né? Tem um personagem lá que é um personagem que seria como se fosse uma reencarnação anterior dele, que se chama Hashirama, né? H-A-S-H-I, é isso, seria. E ele seria uma encarnação anterior, certo? Mas por que eu acho que eu me identifico muito com os dois personagens, né? Tanto o Naruto quanto o Hashirama, né? Porque eles descendem de uma linhagem que o princípio pelo qual eles lutam e governam é sempre pelo bem-estar das pessoas, né? Então, é que a história é muito complexa para explicar em poucos minutos, né? Mas vamos dizer que o Hashirama ele é uma pessoa justa, certo? Que mesmo o seu pior inimigo, seu maior rival, que foi um dia seu melhor amigo, ele tem um apreço muito grande pela pessoa e para ele o importante é o bem-estar da vila onde ele construiu essa vila, que se chama Vila da Folha, né, no anime, e também pelo perfil que eu quero talvez seguir enquanto um líder no futuro na área de data science, que faz até uma noção aí, né, que não é só a parte técnica, é uma parte que envolve também cuidar daquela pessoa no emocional, porque você sabe, Rogério, enquanto uma pessoa que gere pessoas, certo? Que você tem que ter o engajamento da equipe também para as coisas fluírem ali. E eu vejo nele um perfil de liderança calma, tranquila, e alguém com uma simplicidade muito grande que herdou dos seus antepassados lá a parte da sabedoria e da sua conexão com a natureza, que é muito importante também. Então eu acho que esse seria a pessoa que me representaria aí no mundo de um personagem.
Bacana. Vou contar uma curiosidade. Aqui não dá muito pra ver, mas aqui no fundo tem uns dois Funkos aqui. Uhum. E foram me dar de presente de aniversário, a minha esposa. Aí ela chegou assim, olha, tá aqui seu presente, não sei o que, eu abri, olhei, tá bom, beleza. Aí, você não gostou? Esse aí é o Goku. Eu olhei, falei, então, você me deu Naruto. Você me deu nada, então. Você me deu nada. Tá ótimo. Mas o cabelo é amarelo. Mas a história é diferente, pô. Mas eu estou. Pô, não fala isso, né? Quase um pecado, né? Porque a pessoa não conhece. Mas eu falei, pô, tudo bem, acontece, tá aqui. Então, tem lá o Sim. Naruto ali. E aí eu comprei depois o Super Saiyajin pra deixar um do lado do. Só pra falar, este é o Goku. Exato. Não, o ponto não é nem esse. Eu tenho um quadro aqui desde a evolução, né? Da primeira evolução, quando ele era um menininho com macaco, etc. Até Uhum. virar o nível 1 e agora já tá, acho que no 5, tá de cabelo azul, Ah, tá um tem o nível salseiro. Deus, né? E agora o instinto superior. Eu acompanho um pouquinho É aí isso do. aí. Eu não tô porque da meia-noite aqui eu já tô Já embarcando. estamos já Já estamos tô querendo descansar. bem isso, né? Porque não dá, tá puxado. Matheus, como é que tem, Uhum. assim, a quarentena praticamente acabou, abre aspas, estamos voltando ao normal, com algumas restrições, tem empresa que Uhum. tá, né, flexível, tem outras que não, mas como é que tem sido a sua rotina aí nesse período, cara? Cara, eu vou te dizer que o começo ele foi um pouco mais complicado. Não, assim, hoje eu sou full home office, tá? Só vou assim quando a equipe quer se reunir e tal, mas o começo é aquela coisa, né? Eu lembro do começo da quarentena, tipo, nossa, que tranquilo, não preciso ir mais para a empresa e tal, nós vamos trabalhar à distância e não sei o que. Passou, sei lá, uns 4 meses, já falei, mano do céu, não aguento mais. Isso não vai acabar nunca, eu não vou sair mais de casa. Tava sentindo até saudade do escritório da empresa, né? De tudo, né? Querendo sair. Mas, cara, a minha rotina ela foi se adaptando com o tempo. Hoje eu me sinto mais adaptado à rotina da quarentena, né? Do distanciamento e tudo. Mas eu vou confessar para todos que estão nos ouvindo aqui que foi muito complexo. Tipo assim, porque você ajustar um modelo de trabalho que antes era presencial foi uma quebra de paradigma também. Mas também me fez entender que, cara, muitas profissões, inclusive o cientista de dados, não precisa estar lá para poder resolver o problema. A gente consegue resolver as coisas da onde a gente está. Então, assim, é uma coisa geral, né? Porque você também tem que aprender a dissociar trabalho do seu ambiente familiar. Que era uma coisa que a gente já fazia isso naturalmente, porque trabalho é trabalho, tá na rua, você chega em casa, é uma outra vida. Agora as coisas estão se cruzando, né? Você trabalha no mesmo ambiente em que você dorme, come, né? Quer aproveitar outras coisas, né? Então é uma questão de, de adaptação, né? Mas hoje está bem mais tranquilo, hoje tem uma segmentação de horário para fazer cada coisa, para você não convergir os dois mundos a ter uma colisão muito forte, né? Então é mais ou menos assim que está sendo agora. Eu tava lendo um artigo recente, acho que do diretor global de RH do Google. Uhum. Ele acha que o normal, né, antes da pandemia, em 2019 e tal, volte daqui a 5 anos, ou seja, até 2027 esse modelo que a gente tem acabe. Até porque eles também estão sentindo, eles têm a questão das pessoas, da convivência, etc. Bom, a gente é um Uhum. ser humano, a gente precisa viver em Da sociedade. convivência. Né? Uhum. É fato, não somos máquinas, não somos machine learning, né? Estamos aí que melhorar mais. Tem um artigo aí que saiu desse cara de RH, vou ver se eu acho, coloco aqui na descrição pro pessoal para depois ler. Cara, mas é interessante, assim, tem algumas provocações, fazem sentido, mas eu acho que vai depender muito, porque, dada a globalização, tá tendo abre aspas, um canibalismo, né? Tá tendo os mercados mais fortes, né? Então o pessoal tá tudo contratando um monte de brasileiro aqui e brasileiro tá Sim. ganhando em euro, né? Não tá precisando sair. Pro cara que tá contratando lá fora, tá pagando barato pela nossa mão de obra. Tem muita gente boa trabalhando, ganhando aqui no Brasil em dólar. Então, tipo, tava conversando com um cara
de uma empresa de cyber, ele comentou que ele perdeu o melhor cara dele que ganhava, salvo engano, era 16 pau mês, CLT, por 8 mil. Mas, pô, não tô entendendo. Você tá me trocando pra ganhar por 8 mil? Não, tô ganhando pra ganhar 8 mil dólares. Dólares. Sim. 8 mil dólares na época que o cara me contou, o dólar tava 5,50. O cara saiu de 16 pra quase 50 pau mês. Óbvio, tem imposto, etc, declaração. Mas assim, o cara praticamente triplicou o salário dele. Então, assim, eu acho que faz sentido que o Google coloca, mas nesse caso da globalização, ainda assim, ou esses caras de fora vão montar uma sede no Brasil, uma representação e tal, ou vão continuar nesse modelo, entendeu? Nem vão continuar nesse modelo. E tipo, eu vou te dizer, o pessoal lá de fora tá aproveitando essa onda, cara. O Brasil que não se cuide, porque tá tendo uma migração também. Eu não quero. A movimentação dos profissionais de tecnologia hoje não é quase se manter aqui. É tipo assim, mano, eu vou me capacitar, eu vou aprender minimamente o inglês ali, porque, cara, eu quero um trampo na gringa. Quero trabalhar na Europa, quero trabalhar na América do Norte, no Canadá, meu amigo, principalmente, que teve uma onda migratória de brasileiro para lá na área de dev, né, principalmente programadores Java, muito grande. Tipo, então, assim, tá ficando bem nítido isso, né? E eu acho que não faz muito sentido essa volta, pelo menos para a maioria dos trabalhos, porque eu li uma matéria também que os Estados Unidos, alguns lugares, como o estado da Califórnia, quer adotar um modelo de trabalho de 4 dias na semana ao invés de 5. Então eles estão querendo, inclusive, diminuir carga horária. Então, ou seja, é uma transformação. Eu li alguma coisa recente, desculpa, também falando de 4x3 aqui no Brasil. Até para flexibilizar também a parte de jornada, contratar mais pessoas e tal. Tá em discussão, isso aí, pelo que eu tava vendo no artigo também, vai depender, e aqui acho que vai demorar um pouco mais para pegar, porque vai depender de negociação com o sindicato. Aí entra um pouco mais embaixo, tem interesses entre as partes, porque 4x3, cara, eu vou te falar, hoje a CLT pede 44 horas, né? Mais, minimamente. 4x3 seria 11 horas trabalhar, né? Ou o cara vai pagar menos e contratar mais. Eu não sei. eu confesso que tem que esperar desenrolar os dados, mas diga aí, o que você vai falar? Não, ia falar assim que quando a gente fala nesse assunto é mais delicado. É mais delicado. Então, existem leis a serem seguidas e quebrar isso é muito difícil. Se você chegar hoje, né, e falar assim, não, nós vamos adotar um modelo 4-3, galera vai querer quase te apedrejar, né? Então, é bem complicado. Até mesmo porque tem pessoas que vão usar a justificativa, como por exemplo na França, no início dos anos 2000, eles tentaram utilizar isso e deu errado. Mas, tipo assim, é muito fora de contexto, né? Então foi muito, muito complexo nesse sentido. Depois eu vou achar e coloco aqui, mas é bem curiosidade, Tranquilo. porque pode ser o mercado CLT que a gente conhece está mudando. Assim como já mudou, teve lá o PJ Flex, etc, né? Mas vamos parar de falar disso, sindicato, dá muita dor de cabeça. Vou provocar você nessa parte aqui, que eu sempre vou pros dois extremos, né? Então, qual foi o maior desafio que te motivou a mudar, cara? Seja positivo ou negativo aí, né? Coloca aí. Acho que o maior desafio, essa daí é complexa, mas assim, eu acho que o maior desafio que me motivou, que me deu motivação a mudar, foi a partir do momento quando eu decidi, eu e minha esposa, a gente falou assim, não, nós vamos ficar juntos, certo? Que é uma situação de construção de uma família, certo? Foi nesse momento, esse é o principal momento na minha vida que me fez enxergar coisas que antes eu não enxergava e me deu o pontapé para começar a mudar. Porque até então, é aquela vida, você tá sozinho, você vive como se não houvesse um amanhã e tal. Ah, não, vou tranquilo, vou num ritmo. Só que o fato
depois que eu fiquei junto com a minha esposa, e ela me dá muita força até hoje, né? Minha melhor amiga, assim, é uma pessoa que está sempre junto comigo, foi a pessoa que me deu a força necessária para eu sair de uma visão deturpada, que era aquela coisa que eu te falei lá, vou ser professor, não sei o que, só vou dar aula, não sei o que lá, me fez ter uma sobriedade maior sobre o entorno e me deu a motivação, porque a partir do momento que decidi ali, nós vamos construir uma vida, foi nesse momento que eu falei, a pegada é diferente do que estar sozinho. Vamos correr atrás de outros atributos. Então, esse foi o maior desafio, né? Foi a partir daí que tudo começou. É isso. Bom, casou, juntou, já não é mais decisão só, né? Mas Exatamente. só, você tem uma outra pessoa dependendo de você. Sim, porque uma decisão não afeta mais só você mesmo. É uma decisão que afeta um conjunto. Então é uma pegada diferente. É isso aí. Já tem que lavar as cuecas e calcinha junto aí, né? Tem que cuidar, tirar o lixo, fazer comida, tem que pagar os boletos junto. Cara, vamos pro outro extremo, né? Se eu te falasse assim, pensa no primeiro momento que vem na sua cabeça que mais te deu a alegria ou felicidade. É no primeiro, aí você vai falar. Meu casamento. Essa eu imaginei que você fosse falar. Porque o nosso casamento foi uma coisa muito especial, porque eu casei na pandemia, em 2020, certo? Então foi um momento que a gente estava, antes da pandemia, pensando, marcando as coisas para casar, mas enfim, aconteceram muitas coisas, veio a pandemia, tivemos que cancelar um monte de coisa, e com a perspectiva de nunca saber quando vai voltar, falar, como é que eu vou casar? A gente já morava junto. Mas, cara, mesmo assim, teve situações que favoreceram e a gente conseguiu casar. A gente fez um modelo de casamento que se chama Enlopement Wedding, né, que é um casamento onde só os noivos e o celebrante, né, e o pessoal do espaço lá onde a gente estava, né? Mas é um tipo de celebração que não tem convidados, seria uma cerimônia para os noivos, porque também é uma história interessante, né? Você casa, mas você não vive, você não curte tanto o dia da festa, do casamento, etc. Porque noivo e noiva, bicho, tem que sair cumprimentando convidados, receber não sei o quê, tira foto ali. Cara, é só depois que todo mundo foi embora que você vai conseguir comer alguma coisa e tal. Então foi muito legal essa experiência, porque foi uma coisa íntima, a gente conseguiu curtir um ao outro, desde a celebração até o nosso jantar, o brinde e tal. Ah, não teve convidados. Mas, cara, isso daí, inclusive, não é uma coisa que é novidade no mundo. Você vai ver na Europa e nos Estados Unidos, tem um monte de casamento assim, bicho. A gente que, culturalmente, a gente quer reunir todo mundo, fazer aquela bagunça, pá, música, tal, vamos interagir. Mas, cara, sem dúvida e sem sombra de dúvidas, o melhor momento mais feliz da minha vida foi meu casamento. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Você tá falando aí, o lugar mais comum de ver isso é em Las Vegas, né? Ah, não, ali é embaçado. Ali envolve o fator álcool também, né? Mas da ali, galera lá. Mas ali é o noivo, a noiva e o não. ali, né? Casou em Vegas, é isso. Fica em Vegas. Casou em Vegas, é o que acontece em Vegas, fica em Vegas, isso é verdade. A gente tá falando isso, mas quem que foi que eu vi? Foi um ex-diretor lá da empresa que postou. Ele, foto do nosso casamento em Vegas. O cara já era casado, obviamente, aqui no Brasil e tal. Mas ele tirou uma fotinho naqueles púlpitos e tal. Casamento em Vegas. Que da hora. Aí eu falei, puta merda. Mas cada uma. Matheus, tem algum projeto pessoal, cara, que você tá conduzindo? Algo que você quer compartilhar aqui? É o momento de você vender teu peixe. Agora, por enquanto, eu tô me consolidando, né? Enquanto já profissional do Data Science, já tô consolidado. Agora eu tô nessa parte de também dar aula na área do Data Science e da programação, né? Então eu tô investindo nessa área dos treinamentos também, né? Então, futuramente, pessoas que querem aí precisando de alguma coisa, é um papo coaching aqui, não, brincadeira. Mas a gente coloca o link de LinkedIn e você trata. Coloca o link do LinkedIn aí, mas eu quero investir no futuro aí, é uma coisa que eu penso a médio e longo prazo aí na parte de treinamento, né? Focar na carreira do cientista de dados aí de uma maneira completa. Mas por enquanto, os meus projetos nesse caso aqui são coisas mais, vou me consolidar na área do ensino, né? Que eu já estou fazendo isso agora.
e continuando migrando na carreira de dados, porque hoje eu sou especialista, né? Na área técnica, seria a última etapa, mas eu quero seguir uma carreira de gestão também, então estou migrando para esse ponto aí, para pegar uma coordenação, gerência de Data Science no futuro. Então seria mais ou menos isso. Mas já tá no caminho, então Sim? tá tudo seguindo um. Só toma Exato. cuidado aí, pessoal te abordar, né? Não sei se vai te abordar, ver um contrato, se não tem multa aí com as empresas que você já tá trabalhando. Então, gente, é uma brincadeira aqui. A gente vai ter o link de fato aí do Matheus do LinkedIn, das outras redes que ele vai compartilhar, tá? Se for proposta de emprego, é proposta. Se for freela, aí vocês resolvam com o Matheus. Eu não tô ganhando nada com isso. Nada. Ô, Matheus, agora vamos para os quadros que a gente já combinou, porque aqui é tudo combinado, né? Falar assim, a nossa modéstia tem que ser, né? Então, o quadro que a gente tem aqui é o válvula de escape, né? Então, a parte de... Você falou da pandemia, né? Então, esse projeto aqui, esse podcast, ele nasceu como uma válvula de escape para mim, tá? Então, para evitar o burnout, um monte de coisa. E a pergunta que fica para você é o que você faz para extravasar, relaxar, ter um momento seu que você fala, cara, é isso aqui. O que é a sua válvula de escape? A minha válvula de escape, Rogério, hoje eu gosto muito de música, gosto muito. Então sempre pego, por exemplo, em tempos de trabalho, eu gosto de trabalhar ouvindo música. Sabe, porque eu acho que é uma parte que me ajuda a concentrar. É até meio estranho. Não, mas ouvir música não te atrapalha? Depende da situação. Que nem, por exemplo, para estudar. Gosto de uma música clássica, que aí não tem alguém falando, é mais instrumental e tal. Mas mesmo nos momentos que eu estou pensando fora de estudo e trabalho, acho que os momentos é mais a questão de pegar leituras da minha área, por exemplo, para pegar, da área de tecnologia, né? Quem é cientista de dados conhece 2 lugares, que é o Kaggle e o Gartner, né, que são 2 lugares para você adquirir informação, muito legal, né? Então eu gosto de ler sobre a minha área. Faz tempo, uma coisa que eu gosto muito, só que é muito difícil conseguir fazer isso nesse momento, dado a quantidade de atividades que eu tenho hoje, é pegar livros clássicos mesmo para ler, que eu sempre gostei. Mas hoje, no meu dia a dia, o que me faz focar um pouco assim, é a questão da música, principalmente. Estando trabalhando ou fora do trabalho, ouvindo vários tipos de música, desde um rap, um rock, uma eletrônica e tal, mas é um momento que eu consigo me desconectar e me desprender, tá certo? Então eu acho que são os momentos... E também assistir filmes e séries, né, como muitas pessoas, né, uma Netflixzinha também, quem não gosta, né? Então seria mais nessa parte aí, só que eu acho que a música ela é mais forte aí. Concordo com você, eu sou do time música também para dar uma bela fugida. Acho que é o meu melhor refúgio. Se eu não tiver musiquinha, cara, eu brinco, né? Se eu não tiver uma caixinha de abelha na minha orelha fazendo um zum zum zum, qualquer conversa paralela já me irrita mais que qualquer coisa. Então eu preciso, nem que seja só blá 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 na orelha para poder, né, concentrar. E indicações, aqui a gente tem o põe na balança. Por que chama de põe na balança? Você vai falar, quem vai pesar se é útil ou não é quem tá ouvindo. Então, fica aberto aí pra você fazer as suas indicações, seja música, livros, séries, filmes, viagens, etc. De indicações, vamos lá. Vamos lá. Nossa, até meio difícil aqui, porque se a gente for pegar livro, eu sou fã de vários aí que podem fazer a gente viajar um pouco, né? Mas, por exemplo, quem gosta da área de tecnologia, tem uma série de comédia que eu acho fenomenal, tá legal? Que se chama Silicon Valley, que é o Vale do Silício, certo? É uma série de 5 temporadas, se eu não me engano, que foi produzida pela HBO, tá certo? Putz, aí conta a história lá do grupo de amigos que era da área de programação, né? Que vai criar uma empresa, vai se tornar um unicórnio. Eu não vou dar spoiler, mas é sensacional, é até meio motivador aí para quem gosta mesmo de tecnologia, tá certo? Filme inspirador, assim, pensando numa área mais científica e tal. Tem um filme que eu gosto muito aí, tá certo? Que é o Interestelar, tá? Que é um filme de 3 horas de duração, né? E você não pode também chegar para a pessoa e falar assim, quer ver um filme sobre física de 3 horas? Que não vai dar certo. Só chegar assim,
pô, bicho, tem um filme aí da hora, Interestelar, tô, assiste aí, né? Senão a pessoa também não se interessa. Mas foi um dos filmes, assim, que eu vi uma quebra de paradigma, que você foi trazer um conceito abstrato de ciência, que é os buracos negros, certo? E a noção de espaço-tempo, de uma maneira cinematográfica sensacional. Não é porque eu sou físico, é porque ele, inclusive, tem muitos depoimentos, né, que você acha na internet de pessoas que começaram a ver de uma maneira diferente a questão da fé. Puta, eu achava que era um bagulho meio sinistro ali, mas nossa, o filme me abriu a cabeça, né? Porque ele traz conceitos que são complexos, tá? Como tempo, certo? Tempo e gravidade, que são coisas difíceis de você explicar para um leigo, e ele trouxe de uma maneira lúdica no filme, com efeitos especiais e tal, né? Agora, livros, cara, livros eu teria uma bagatela de livros para serem falados neste momento, tá certo? Mas eu acho que livros que podem fazer bem para a pessoa, que talvez a primeiro momento a pessoa não entenda na vida, mas com o tempo acaba extraindo informações importantes, que é o meu livro favorito, não posso deixar de citar isso, que é o Pequeno Príncipe, cara. Acho que assim, até hoje, desde quando eu comecei a dar aula e etc, eu sempre uso ele em aula, pra você ter uma ideia. Aula de Python lá comendo, o negócio arrepiando ali, e eu citando o Pequeno Príncipe pra galera. Cara, é um livro que até hoje, toda vez que eu leio, livro desse tamanho, 90 páginas, fininho, né? Cheio de imagem. Cada vez que eu leio, eu extraio uma informação diferente. É absurdo, cara. Eu acho que assim, eu poderia citar Nietzsche, citar Kant, citar Maquiavel aqui, mas não, cara. Foi o francês Exupéry aí que, com uma simplicidade do cão, que é um livro que era para ser um livro infantil, ele toca a gente. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha aí do que eu teria para recomendar. E eu acho que o principal deles aí seria o Pequeno Príncipe aí. Ah, não é um livro de programação, mas, cara, vai mudar a sua vida, assim. Eu vou te falar um negócio. Tem um cara que a gente entrevistou para falar de saúde, de trabalho e de finanças, o Danilo. Não me recordo qual episódio, mas foi na primeira temporada. E eu sigo ele, né, no perfil lá do Insta. E ele postou, coincidentemente, ele falou, cara, já é a quarta vez que ele lê no ano O Pequeno Príncipe. E aí ele colocou lá umas anotações, né? Então todo mundo conhece O Pequeno Príncipe por causa daquela que tu te torna responsável pela eternamente responsável por aquilo que cativa. Beleza. Essa aqui virou, né, comunzinho para todo mundo. Agora, tem muito valor, né? Ele fala da amizade, da valorização das pequenas coisas. Cara, tem, assim... uma série de coisas. Tem muita perspectiva, né? Então o pessoal não dá muito valor. Mas eu vou falar pra você, eu tenho aqui no estante ele, tá? Aqui a gente já leu também algumas vezes. E, de fato, ele tem muito valor que agrega se a pessoa fizer a leitura com um outro olhar. Não apenas, é uma história de criança, né? Muda muito a história aí. Tá louco, cara, não tem como. E se a pessoa às vezes tiver interesse, até é interessante citar que tem o filme dele na Netflix também. A adaptação aí, né, para um desenho. Essa frase é muito famosa no livro, mas uma frase que me marca, que eu posso dizer que a frase principal, que eu cito ela muito, foi o tempo que tu perdeste com a tua rosa que a fizeste especial. Acho que é sensacional essa frase. Ela transcende espaço-tempo, assim, é um negócio sensacional, porque ela mostra assim, cara, você fez uma escolha na tua vida, segue ela, é teu coração, é a tua vontade, né? Não é porque o mundo às vezes fala assim, putz, você só é mais um na multidão, que nem a pessoa que escolhe o Data Science mesmo. Nossa, quantos cientistas de dados tem aí? Será que eu consigo ser um profissional competitivo no mercado? Cara, não importa. Você escolheu a área, seja um bom profissional nela. É sendo um bom profissional, você estudando e você se dedicando, que você vai chegar lá. E é por isso que eu cito o Pequeno Príncipe em aula. Porque chega um determinado ponto da vida do aluno que é engraçado. Chega uma hora que ele tem um pico de felicidade, depois ele tem um pico de queda que ele acha que ele é muito inútil, que é muito conhecimento e que o mercado vai engolir ele. E é uma mentira. A gente se sabota no meio do caminho, né? Então eu acho que essa é a frase que mais impacta no livro para mim. Bom, estamos caminhando aqui para o encerramento. Agradeço aí, Matheus, o tempo, a disponibilidade. Eu que agradeço. Foi bem difícil aí a gente conseguir as agendas, etc.
Mas Sim. conseguimos, né? Conseguimos, finalmente conseguimos. Estamos pelo menos 4, 5 meses tentando aí, mas deu certo. No Obrigado pelo mínimo. tempo. Agradeço de fato aí, vou colocar aqui as suas redes, o LinkedIn. Se tiver Instagram, depois você me passa, que a gente já coloca pro pessoal também. Passo sim. Se tiver sinal de fax, fumaça, a gente vai deixar aqui pro Fechou. pessoal na publicação. Então agradeço aí você que baixou o episódio. Reforço o pedido, compartilhe nas suas redes, ajude a gente a crescer, que é um projeto que a gente faz com muito carinho. Muito obrigado aí pela sintonia e até o próximo Ponto de Equilíbrio.